Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Café Pingado, e hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar com vocês o testemunho dessa linda senhora, a tia Esther, que esse vídeo na verdade já está circulando aí em alguns canais do YouTube já há um bom tempo. Ela hoje já é falecida, né? Mas só para vocês entenderem por que eu quero compartilhar, a tia Esther, junto com seu falecido marido, pastor Olavo, e também com a sua família, eles foram um dos principais responsáveis pela minha formação espiritual, juntamente com os ensinamentos dos meus pais, obviamente. Mas hoje eu sou o homem que sou, em relação à palavra de Deus, por causa dos ensinamentos dela e da família dela, junto com os ensinamentos dos meus pais. Mas só para vocês entenderem, a tia Esther, junto com o pastor Olavo, eles fundaram uma igreja que se chamava IEFA, que significava Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. Começaram essa igreja na casa deles, e conforme foi aumentando, né, a quantidade de pessoas, tiveram que providenciar um outro lugar, e que foi quando inauguraram a igreja, a IEFA da Vila Mariana, lá na rua Joaquim Távora. Aí uma vez meu pai, na rua, encontrou um amigo dele do exército, que havia servido o exército com ele, o Eduardo Pedrosa, e aí o Edu, ele era dessa igreja, IEFA. E aí convidou meu pai para ir lá conhecer. Na época nós éramos da igreja presbiteriana, eu era criança, tinha 9, 10 anos. E aí meu pai falou, claro, eu vou lá conhecer sim. Aí meu pai foi e não quis sair mais. Aí acabamos saindo da presbiteriana e fomos lá para a IEFA. Nessa época eu tinha uns 11 para 12 anos mais ou menos. E o que acontece? Nessa igreja IEFA, a tia Esther, o pastor Olavo e a família deles, eles focavam muito forte nos ensinamentos bíblicos para as crianças e adolescentes. O ministério mais forte deles era esse, crianças e adolescentes. Tinha os cultos para toda a família, logicamente, mas aos domingos de manhã tinha o que todo mundo conhece ali como EBD, Escola Bíblica Dominical, e nos meses de julho era Escola Bíblica de Férias, EBF. E era ensinamentos bíblicos ali onde eles deixavam de lado, né, opiniões, pontos de vista, o que eles achavam ou acreditavam. Então, a galera que teve uma formação bíblica nessa época, nessa igreja IEFA, foi um ensinamento focado unicamente na palavra de Deus mesmo. Pois bem, então ela, nesse vídeo, ela conta uma experiência que ela teve com Jesus, em que ela pede algo para Jesus e Jesus concede a ela o que ela pediu. É um testemunho muito bonito e eu quero compartilhar com vocês. Eu vou destacar alguns pontos que pode servir de aprendizado para todos nós, que para mim já serviu de aprendizado, acredito que possa ser abençoador para vocês também. Vamos ouvir. Jesus te abraçou com os dois braços? Ele me abraçou com os dois braços. Só um detalhe, essa moça que perguntou, Jesus te abraçou com os dois braços, é a neta dela, quem filmou, né, a Sulamita. E aí tem uma outra senhora que está segurando as mãos dela aqui, é a Beth, que é a mãe da Sulamita, a esposa do pastor Marcos, que também foram um dos responsáveis pela minha formação. Contavam ali histórias bíblicas e tudo mais. Vamos continuar aqui. Me abraçou assim, ó. Oh. Me abraçou. Ele é lindo. Jesus é lindo. Não dá pra explicar a beleza que envolve ele. É uma beleza misturada com poder, com amor, com salvação, com discernimento, com tudo. Então não dá pra explicar. É lindo demais, Beth. É lindo. Eu não pensei que pudesse existir uma coisa assim aparecendo no mundo. Eu pensei, mas é lindo demais. Jesus é lindo demais. Deixa eu explicar uma coisa. Ela, nesse vídeo aqui, o pastor Olavo, que era esposo dela, já havia falecido. Ela se sentiu um pouco sozinha e ela orando, ela pediu que Jesus a abraçasse e ela sentiu alguém abraçando ela. E ela, não tem ninguém comigo aqui, quem é que tá me abraçando? Mais ou menos isso. E aí ela contou para a família e a neta dela, a Sulamita, resolveu postar esse vídeo. Na verdade ela postou no Instagram dela, e aí um monte de gente viu isso e começou a compartilhar aí nos canais do YouTube. Vamos continuar aqui. Mas o que sai de dentro dele é maravilhoso. Ele olha assim, aquilo que sai de dentro dele te alcança. É
É uma coisa que não dá para contar. Não existe igual, né? Não pode. Então não pode comparar nada. Nada, nada. Mas Jesus é demais. É demais. Mas obrigado, Jesus. Eu não mereço isso. Um ponto que eu quero destacar aqui. Percebam que ela fala assim: obrigada, Jesus, eu não mereço isso. Poxa, uma pessoa reconhecendo que não merece tanto assim de Jesus, né? Nós sabemos que nós somos criação de Deus. Não estou nem falando de sermos chamados filhos de Deus ou não, mas estou falando do que a Bíblia nos diz, né? Que quando Deus criou o homem, ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, por mais que a gente não mereça, por mais que sejamos pecadores e falhos, mesmo assim, ele nos ama. E mesmo sem merecermos, ele nos concede a sua graça. E reconhecer que não merecemos, isso, da parte dela, eu achei isso muito bonito, muito honroso, e uma coisa que serviu de aprendizado para mim. Por mais que a gente receba a graça de Deus, recebemos sem merecer. E ela reconheceu isso. Vamos lá. Mas ele é muito bom. Ele pega a menorzinha. Ele não vale nada. Olha isso. Ele vem e pega a menorzinha que não vale nada. Ela tá falando dela mesma aqui. Para nós ela valeu muito. Valeu ouro. Ela faleceu, o pastor Olavo faleceu. E eles deixaram muitas pessoas, muita gente. Deixaram muita gente nos caminhos de Deus. Eu sou uma dessas pessoas. Volto a dizer, claro que os meus pais sempre me educaram nos caminhos de Deus, mas eles também foram responsáveis por isso e foram responsáveis por deixar muita gente também nos caminhos do Senhor. Vamos continuar aqui. Ele me abraça. É bom demais, Beth. Peça para ele te abraçar. Peça, filhinho, peça. Diz que vê. Ele abraça. Eu pedi. Eu pedi bem baixinho. Pedi que Jesus me abraça. Eu tô tão sozinha. Ele veio me abraçar. Ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda uma pobrezinha qualquer. Olha o que ela fala. Ele se incomoda com uma pobrezinha qualquer. Mais uma vez ela reconhecendo a pequenez do ser humano em relação à grandeza de Deus. E realmente, a Bíblia ela nos ensina que, embora sejamos tão pequenos e Deus tão grande, que nada é capaz de nos separar do amor dele. Né? Mas o que me ensinou muito aqui, nesse testemunho que ela está contando para a família dela, é o reconhecimento da parte dela em saber que ela não é nada diante da grandeza de Deus. Vamos continuar aqui que está terminando. Se incomoda e vem e abraça. Socorre. Quando ela está aflitinha, ele vem e socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente. Bom, esse foi o testemunho dela, da tia Esther. E o aprendizado que eu quero deixar aqui, eu sempre falo, o que é bom pra mim, o que foi bênção pra mim, eu gosto de compartilhar porque pode acabar sendo bênção para outras pessoas também. E uma das coisas que eu aprendi nesse testemunho da tia Esther com relação ao que pedimos para Deus. A gente pede tanta coisa. E a Bíblia fala, né, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastarmos nos nossos próprios deleites. E existem outras passagens bíblicas que falam, né, Jesus mesmo falou que tudo que pedimos ao Pai em nome dele, ele nos concederia. Jesus sabe qual é a intenção do nosso coração. Poxa, será que você, se sentindo fragilizado, fraco, triste, se sentindo só,
Se você pedir para Jesus um abraço, será que Jesus vai se negar? O que a gente pede, né? Esse testemunho dela me fez aprender sobre isso, né? Poxa, eu fico pensando, poxa vida, uma pessoa se sentindo só, e uma pessoa como a tia Esther, que dedicou a vida dela todinha a ensinar crianças e adolescentes a andarem nos caminhos de Deus e não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Essa foi a vida dela, ensinar crianças e adolescentes a andarem nos caminhos de Jesus. E num dado momento da vida dela, se sentiu muito sozinha e pediu para Jesus abraçar ela enquanto ela estava orando. E isso para mim é de arrepiar, porque, poxa, uma pessoa está orando e sente alguém abraçando ela, e, não tem ninguém aqui comigo, quem é que está me abraçando? E ela falar que viu, é uma coisa muito linda na frente dela. E engraçado que o pastor Olavo, o esposo dela, que também já é falecido, teve uma experiência muito parecida. Inclusive numa reunião com os pastores ali, ele contou isso, meu pai estava, eu não estava nesse dia, era uma reunião só com pastores, e meu pai estava na reunião e chegou em casa e contou dessa experiência que o pastor Olavo contou para eles também. E essa família me ajudou a aprender muita coisa, e com esse testemunho dela, anos depois também, eu aprendi mais um pouco sobre reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus e que não somos merecedores e que mesmo não merecendo, Ele nos concede aquilo que pedimos. Que a gente possa aprender com esse testemunho. O que temos pedido para Deus? Ela pediu um abraço e ela sentiu alguém abraçando ela. Isso realmente arrepia e não tem preço. Como ela mesma disse, não tem como explicar. E o que eu espero com esse vídeo é que a sua vida seja abençoada e que esse testemunho sirva de aprendizado para você, assim como serviu para mim também. Que Deus te abençoe.